Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. Fiquei um pouquinho afastada do canal aí um tempo, mas agora eu vou voltar aí mais ou menos com uma publicação, uma mensagem por semana. Bom, vamos lá. Nós vamos ler hoje em Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao 21, que fala de Agar no deserto. Então vamos lá. Versículo 8. Dá uma pausa, pega sua Bíblia e acompanha a leitura, tá? Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou na terra de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então aqui é a história de Agar, né? Como Agar foi expulsa mais o filho, né? Por assim dizer. Bom, mas vamos lá. Vamos aos detalhes, alguns detalhes aqui. Então era a festa de desmame de Isaac. Isaac deveria ter por volta de 3 anos e Ismael por volta de 17 anos. Então Ismael tinha 17, Isaac 3. E Abraão deu um banquete, deu uma festa lá do desmame. E como acontece de vez em quando em festas de família, o que era para ser uma festa, né, acabou em discussão, em desentendimento, em briga de família. E aí Ismael começou a caçoar de Isaac, que Isaac tinha 3 anos. Bom, não se sabe bem como isso acontecia, mas já tinha uma rivalidade entre Sara e Agar, porque teve um episódio anterior em que Sara pede para Abraão pegar Agar. Aí Agar se tornou uma segunda esposa para que ela pudesse ter um filho, e assim Sara poderia ter um filho através da sua serva, porque como ela era serva de Sara, Sara tinha o filho dela era como se fosse dela, porque Sara já tinha mais de 80 anos e não gerava filhos, ou quase 80, porque ela foi ter Isaac com 90. Então vamos lá. E tudo bem, o menino cresceu e chegou a promessa de ser cumprida na vida de Sara. Com 90 anos, Sara engravida de Isaac. Só que aí o Ismael, talvez por ciúme, ele começa a caçoar do menino, né, a desprezar o menino. Assim como Agar chegou a caçoar de Sara quando ela ficou grávida, que Sara não podia ter filho. Ela também caçoava de Sara, desprezou Sara, fugiu para o deserto. Pois bem, estava acontecendo de novo, só que com os filhos. E aí, Sara diz para Abraão: olha, manda ela embora, porque ele não pode ser herdeiro da promessa junto com Isaac. Ismael não pode ser herdeiro da promessa. Deus disse que teria uma descendência, uma promessa espiritual, que é de Isaac, não de Ismael. E ela estava certa. Só que Abraão amava Ismael. Abraão não queria ficar longe do filho. Não queria mandar o filho embora e nunca mais ver o filho. Mas, como Deus viu que Abraão estava se sentindo muito penoso, penou aos olhos de Abraão, Deus vai e fala com Abraão o seguinte: não te pareça isso mal por causa do moço. Atende o que Sara está falando, faz o que Sara está falando, porque Sara está certa, ele não pode herdar a promessa. Então,
Ismael, Deus sabia que Ismael ia nascer, mas Ismael não estava nos planos de Deus, mas Isaac, porque de Isaac ia vir toda a descendência espiritual da descendência da qual nós fazemos parte hoje, porque é uma descendência espiritual, certo? E eles crescendo junto, isso ia atrapalhar, tá? Não é só herdeiro da fortuna de Abraão, que Abraão era muito rico, mas herdeiro de uma promessa espiritual, tá? Que viria de Isaac. Então isso iria atrapalhar, e Deus sabia disso. E então ele fala: Abraão, não tem problema, manda ela embora que eu vou cuidar dela, tá bom? Pode deixar que eu vou cuidar deles. E ele entrega para ela água, pão, despede eles vão caminho pro deserto. Só que fala que eles estavam errantes. Algumas pessoas acreditam que eles estavam perdidos ali no deserto. Imagina, um deserto com sol escaldante, não é? E muito perigoso para se viajar, né? Porque se a água acaba, você pode morrer ali no deserto, que foi o que aconteceu com eles. A água acabou. Mas aí vem a misericórdia de Deus, né? Sobre a vida deles. E acabou a água, e ali Agar estava no deserto, e ela estava numa angústia horrorosa, porque ela estava vendo Ismael desfalecer de sede, porque já não tinha água, e ela falou: eu vou ficar longe dele, eu vou ficar olhando ele de longe, porque eu não vou ficar vendo de perto ele morrer. E ela chorou em alta voz, e ela chorava ali debaixo do arbusto, que ela achou, ela encontrou um arbusto e ficou de frente dele, né? Não sei se debaixo de um arbusto também, mas ela ficou da distância de uma flecha. E ela ficou ali distante e chorou em alta voz. E o menino, Ismael, provavelmente também ele estava chorando, e provavelmente também ele estava orando, porque fala aqui que Deus ouviu a voz do menino. Deus fala com Agar, mas ele fala que ouviu a voz do menino. Então provavelmente ele chorava e ele orava. Ele era filho de Abraão, ele aprendeu a orar para o Deus vivo. Então provavelmente ali ele orava, não é? E aqui mostra como que Deus ele atende às nossas orações, né? Aí você imagina o desespero ali. De repente, você é uma pessoa que está me ouvindo, que está num deserto agora. Talvez você é uma Agar que está criando um filho sem pai agora, que está no deserto, não tem nada para dar pro teu filho e você não sabe o que fazer, ou pros teus filhos e você não sabe o que fazer, ou você está passando num deserto no seu casamento, ou num deserto financeiro, na vida financeira. Olha, Deus vai te escutar. Deus vai te escutar e Deus vai trazer provisão. Só que tem um detalhe. Quando Ismael, 17 anos atrás, estava na barriga de Agar, que ela fugiu pro deserto, fugiu de Sara, Deus fala assim para ela: olha, volta lá pra tua patroa, pra tua senhora, e pede desculpa para ela, porque esse bebê que está dentro do seu ventre, eu vou fazer dele uma grande nação, grandes povos vão vir dele. Então Agar ali, naquele momento, ela esqueceu da promessa. E é o que a gente faz, a gente tem uma promessa de Deus no coração, mas na hora do deserto, da dificuldade, a gente esquece. A gente esquece da promessa de Deus. E ela se esqueceu que Deus prometeu fazer de Ismael uma grande nação, então ele não morreria ali. Ele tinha 17 anos, ele não morreria ali. E aí quando Deus vem e fala: Agar, eu ouvi a voz do menino, levanta, dá água para ele, farei dele um grande povo, no versículo 18. Eu farei dele um grande povo. E abrindo Deus os olhos, ela viu um poço de água. E ali tinha um poço que ela não via. Ela não via, talvez escondida ali entre os arbustos, mas ela não via aquele poço. E Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água que estava tão pertinho. A solução para o problema dela estava tão pertinho, mas ela não via por causa do desespero. O deserto, a tribulação nos desespera, nos transtorna, a ponto da gente achar que é o fim, que acabou, mas não é. Clame a Deus, porque não é o fim, não é o fim. Deus vai vir com provisão, Ele vai abrir os seus olhos e você vai ver coisas que você não estava vendo e que tá ali, que você não estava vendo. E por fim, olha, ele diz assim, a palavra de Deus no versículo 20. Deus estava com o rapaz, porque ele era filho de Abraão, ele não era herdeiro da promessa, não é? Ele era fruto de uma estratégia humana que Sara e Abraão montou ali para ter um filho de forma humana,
E eles colocaram as mãos deles ali porque eles estavam cansados de esperar Deus, porque Deus tinha prometido e não cumpria. E enfim, mas mesmo assim, por ele ser filho de Abraão, Deus estava com ele. Mesmo dessa forma, Deus estava com ele, porque Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E Deus protegeu Ismael e honrou Ismael. Deus estava com ele, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher egípcia. Então eles sobreviveram, ele se tornou flecheiro, se casou e se tornou pai de muitas nações. O Ismael é pai dos árabes. Os árabes são descendentes de Ismael. Olha que interessante. Pois bem, então essa é a mensagem de hoje. Se você está no deserto, ore. Deus vai te ouvir. Deus vai abrir seus olhos para coisas que estão na sua cara e você não está vendo. Para soluções que estão tão perto de você e você não está vendo. Tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Beijos. Até a próxima. Tchau.